teve isso, eu nunca passei. Fui demitido mesmo. O Shakhtar Donetsk aceitou a proposta do Flamengo. Pela contratação do Maicon, valores que giram em torno de 6 milhões de euros, ou seja, é mais do que o próprio Shakhtar havia pedido para o Corinthians no ano passado. Tem que aproveitar para montar um elenco condizente com isso. E tem aproveitado, né? Porque que time é o Flamengo? É impressionante. O time do Tite não levou nenhum gol no campeonato. A prateleira tá pela ordem, hein, senhores? Pela ordem. Flamengo, pela ordem. Flamengo, Palmeiras. São os dois da primeira prateleira. Mesmo Palmeiras sendo campeão brasileiro? Eu vou repetir. Pela ordem, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Osvaldo. E aí, nação flamenguista? Pessoal, acabou de sair aí, né? Maicon, o mais novo reforço do Mengão, pessoal. Pois é, o Schalke, né? Schalke da Ucrânia, né? Aceitou a proposta do Mengão e vamos trazer informações exclusivas, pessoal. Então, fica no vídeo até o final, né? Peça o seu like, né? Sei que a nação flamenguista vai deixar aqui 1000 likes, vamos bater uma metazinha aqui. Então, pessoal, tem muita informação, né? Tem informação aí de João Guilherme também, do Fla-Flu, né? Já vamos deixar os créditos aqui, ó. O João Guilherme, Placar TV, ESPN Brasil, Opina Pouco, né? Todos os créditos dos vídeos relacionados, pessoal, tá aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. É muita informação. Informação do Fla-Flu, tem chegada de Léo Ortiz, pessoal. Pois é, a mídia, os antes, aqueles que não gostam de ver o Flamengo bem, né? Fica preocupado e de orelha, ó, em pé, pessoal, porque o Flamengo tá firme e forte no mercado, né? Pois é, chegou o Léo Ortiz e agora também chega Maicon. O Flamengo foi lá e tirou o jogador do Corinthians. O Flamengo hoje não negocia, pessoal. O Flamengo vai lá, paga a multa. Isso aí deixa muitos torcedores preocupados, principalmente aqueles que não são flamenguistas, porque sabe e até que fim vai ter que entender, né? Que o Flamengo é o maior clube das Américas, né? Não é aqui soberba, é apenas uma realidade, né? A gente já passou por um processo e cabe a cada um aceitar e passar também, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo. Pessoal, fique no vídeo até o final, tem muita informação, né? Léo Ortiz, Fla-Flu, Maicon chegando, né? Então é muita informação, pessoal. Créditos aos vídeos, os links estão aqui na descrição, o canal de João Guilherme, Placar TV, Opina Pouco e ESPN Brasil. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí até o final, pessoal. O Corinthians tem a prioridade, porque o jogador tá lá. O Shakhtar vai lá, Corinthians, se vocês quiserem pagar 6 milhões tá aqui. Você pagaria, Quesada? 4 milhões pelo mais? 6 milhões de euros. Não. Você pagaria? Não, eu acho muito. Não. Quer dizer, estamos chegando à conclusão que o Flamengo está fazendo um mau negócio. Eu acho. Mas nós temos que devolver o plantão. Bom, desculpa, né? a gente comenta. Muito obrigado, Bernardo. Mas temos mais uma informação do plantão. É Mas isso? é uma informação? Felipe Facincani, vamos. Isso mas é outro tema? Só pra gente fechar isso. Não, futebol, mas é um tema importante. E a partir daí, 48 horas para cobrir a proposta. Em quantas horas o Corinthians vai falar que não vai cobrir? Em 8 minutos. Eu não contrataria, tá? Agora, o senhor Mani, você contrataria ou não contrataria? Mas o Corinthians pagou, não vamos esquecer, 4 milhões de euros pelo Mateuzinho, né? Então aí 60%. 60%. Então, poxa, da reciprocidade. Você tem que escolher um dos dois. Você gasta 4 milhões no Mateuzinho ou contrata em definitivo o Maicon? Aí eu contrato em definitivo o Maicon. Só que já gastou 4 milhões com... Tem o Bidon, né? Muita gente falando do Bidon. O Bidon ainda ele tá se formando como jogador, então ele pode ser um meia, ele pode jogar mais aberto, de repente um segundo atacante. Será que ele é parente do Bidon que jogava no Guarani? Isso na década de 1960. Deve ser neto. Pode ser. Bidon. Com o Maicon. Já se tem o Bidon. Vai com o Bidon, né? Então, quer dizer, muito provável que o Maicon realmente vá para o Flamengo. Vá para o Flamengo. Só uma dúvida. Até a quinta-feira. E a compensação, né? Porque a gente falou do Borré em relação aos clubes da Alemanha. O Corinthians vai receber de volta os 500 mil euros? Tem que receber um proporcional. Porque até dezembro desse ano o aí empréstimo. me parece que é o Shakhtar. Mas é uma conversa do Corinthians com o Shakhtar. Né? Ele pagou ao Shakhtar. Podia ser o Zenit, né? Se fosse o Zenit, ia ter um monte de jogador voltando. Ia ter um monte de jogador voltando. Agora, essa é uma história do Shakhtar com... O Shakhtar pediu, aceitou a proposta, tal, Corinthians está aqui, um proporcional. Tem taxa de vitrine na história? Não sei. Hoje é terça. E o Zenit tem dois bons jogadores, hein? Não é bem o plantão, mas são notícias lá do Santos, entendeu? Sim, podemos. Recebendo aqui. O Campeonato Brasileiro são 27 pontos que não vai ter
5, 6 jogadores que vão estar nas seleções. Então é isso, cabe agora ao Tite decidir qual vai ser a dupla de zaga titular do Flamengo. Possibilidade aí de reeditar, quem sabe, uma dupla com Fabrício Bruno, como fez no Bragantino. Tem também Léo Pereira, agora status muito alto no Flamengo, Davi Luiz. Fabrício Bruno, inclusive, sofreu uma fratura no nariz no último jogo do Campeonato Carioca. Pode ser que não tenha condições de jogar no próximo fim de semana ou jogue com uma proteção. Mas Léo Ortiz é zagueiro do Flamengo. Valeu, Pedro. Vamos falar sobre... Responda pra gente. Boa noite, o Biratã. Boa noite, Felipe. Uma ótima noite a todos. Finalmente o Léo Ortiz chegou, um pedido do Tite há muito tempo, uma longa negociação. A gente falou tanto dela aqui. Aparentemente demorou um pouco mais do que seria normal, por causa dessa corda sendo puxada para um lado e para o outro. O Léo se comportou bem, de maneira profissional, continuou cumprindo suas obrigações no Red Bull Bragantino, deixando claro que gostaria de ver essa transação concluída, e agora finalmente ele chega com as autorizações que o Flamengo precisou buscar para ele ser escalado nas diversas competições, senão não faria sentido. O principal prejudicado seria o próprio Léo Ortiz, que, claro, né, teria de passar um tempo aí sem jogar. Não vai acontecer isso, e a questão é quanto tempo ele vai demorar para ser titular no time do Flamengo, porque é para isso que ele foi contratado. Não dá para imaginar um esforço como esse, do ponto de vista financeiro, inclusive, para um jogador que chegaria, mesmo num grupo tão qualificado, tão estrelado como o do Flamengo, para esperar uma oportunidade. O Tite pediu, é claro que ele não vai ser titular no próximo jogo, nem na outra vez que o Flamengo atuar, mas essa é a ideia para ele, esse é o plano. E dá para entender perfeitamente, sobre isso a gente conversou também, por que será que o Tite quis tanto que o Léo Ortiz fosse contratado. Ele é um zagueiro de ótima leitura, ele tem muitas qualidades no início dos movimentos ofensivos, ele tem um primeiro passe que é muito preciso, que é muito inteligente, é muito orientado, ele chega na área adversária para a bola aérea também com qualidade, é um jogador que faz o seu papel defensivo cobrindo o campo de uma maneira muito elogiável. E a minha impressão é que, assim como aconteceria isso se ele permanecesse no Red Bull Bragantino, em termos de sequência de carreira, nós vamos ainda ver um Léo Ortiz melhor do que nós já vimos até agora. Eu acho que isso aconteceria se ele permanecesse no clube onde ele estava, mas agora com mais holofotes e uma companhia indiscutivelmente melhor, ele vai dar um passo à frente na carreira individualmente também. Pois é, Bira, a gente fica pensando e a gente fala, ele não vai ser titular na próxima partida porque a gente conhece o Tite. E o Tite fala tanto de merecimento e a zaga vem respondendo tanto que a gente não imagina que ele simplesmente vai tirar, imagino que o Fabrício Bruno, para colocar o Léo Ortiz assim de cara. Mas a gente imagina que isso vai acontecer, a não ser que o Fabrício Bruno não esteja à disposição do Tite, que facilitaria até a vida dele, né? Ou se a própria parceria Léo Ortiz e Fabrício Bruno se mostre muito adequada também ao Flamengo e, no final das contas, o Léo Pereira, que vem muito bem, acabe sendo quem sobre. Mas o Flamengo tem 3 opções espetaculares, isso porque a gente nem mencionou o Davi Luiz aí, pensando nisso. E, bom, se o Flamengo está com dinheiro e o Flamengo trabalhou para ter esse dinheiro e isso é muito saudado por todos, tem que aproveitar bem, né? Tem que aproveitar para montar um elenco condizente com isso. E tem aproveitado, né? Porque que time é o Flamengo? É impressionante. E a gente está conversando sobre o que é a realidade e houve muitos rumores hoje envolvendo o Maicon do Corinthians. A gente já vai falar sobre esse assunto, com informações desencontradas e tal. A gente vai fazer esse apanhado, tanto com o enfoque corintiano da história, como o rubro-negro. Mas, André, times são lembrados às vezes por características, por personalidades, por jogadores específicos. A temporada está só começando. Só. Mas existe, na sua opinião, o potencial do Flamengo 24 ser lembrado pela zaga, uma vez que o começo é de uma zaga com nomes tão vistosos do meio para frente, ser a zaga o ponto central? Eu acho que não, Felipe, porque os jogadores que são brilhantes mesmo, e aí isso não significa que na comparação com os defensores eles sejam, né, a diferença técnica seja muito grande, mas o que acaba chamando a atenção da maioria das pessoas é o cara que dá o belo passe, é o cara que dá a assistência, que deixa o companheiro na cara do gol, é o artilheiro, seja quem for, né, os jogadores mais envolvidos com a parte ofensiva, aqueles que atuam mais perto do gol, os Brunos Henriques, os Gabigols, os Arrascaetas. Não existem tantos, mas a gente fala no plural, porque a gente está falando do Flamengo e é
É uma reunião de ótimos jogadores já há alguns anos. E são esses aqueles que, assim, de quem o público em geral gosta mais, fala mais e quer ver em campo. Agora, é capaz, eu acho que isso é possível, a sua pergunta é interessante, que seja um time lembrado tanto pela sua solidez defensiva quanto pelo seu brilho no ataque. Isso pode acontecer. O Tite, ele tem conseguido até agora, mesmo que nessa fase do calendário brasileiro de futebol o Flamengo não esteja sendo testado da forma como será no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, etc., mas o Tite tem conseguido, nesse processo de montagem do time dele, né, do ano passado, não era bem dele. Terminou 23, fazendo as observações que ele precisava e garantindo que o Flamengo estivesse na fase de grupos da Libertadores. A partir da pré-temporada, ele traz as coisas para si, assim, agora é o meu futebol que eu quero que esse time pratique. E é isso que a gente está vendo. Um início em que o torcedor não gostou muito, porque a coisa parecia defensiva demais, mas era uma questão de enfoque nos momentos necessários. Aí a tendência é o Flamengo mais confiante, ceder menos ao adversário. Os números, pelo menos até agora em campeonato estadual, de chances cedidas e gols sofridos são excelentes. E o Flamengo, a partir do momento que consegue ter essa solidez, deixa que as coisas sejam resolvidas pelos jogadores que habitualmente vão fazer isso e devem fazer isso por toda a temporada. Mas é possível que a gente fale de um Flamengo tão forte no ataque quanto na defesa. E hoje chegou a informação que o Flamengo teria procurado o Maicon, que hoje está no Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk. A gente tem as últimas informações com a Lili Nascimento, já falamos sobre isso. Fã de esporte, o volante Maicon do Corinthians esteve na mira do Flamengo. A informação foi confirmada pela ESPN, mas diferentemente do que havia sido noticiado nas últimas horas, o rubro-negro não teria feito proposta ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela compra em definitivo do jogador. O que houve foi uma sondagem sobre como ocorreria, caso o clube quisesse exercer a compra. Isso tudo no início da temporada e a pedido do técnico Tite. Maicon tem contrato com o clube ucraniano até dezembro de 2025. Desde 2022 ele segue emprestado ao Corinthians. E o atual vínculo vence em dezembro deste ano. O Corinthians tem prioridade em cobrir a oferta caso algum clube queira comprar o atleta. Maicon já demonstrou interesse em encerrar o vínculo com o Shakhtar Donetsk por conta do contexto da guerra. O Corinthians deve fazer um esforço para mantê-lo caso haja interesse de compra de um outro clube. Vamos lá, a gente tem uma... Foi muito criticado, inclusive, pela torcida. A lesão no pé, inclusive, foi no jogo contra o Flamengo. Né, foi num jogo da Libertadores. Da Libertadores? Da Libertadores, o jogo de ida da Libertadores. E o Maicon estava bem. O gol do Arrascaeta, é verdade. Isso, o Maicon estava bem, né, numa boa fase, né? Estava bem naquele jogo, mas estava numa boa fase. E ele não voltou direito, ele não voltou bem. Agora, o Maicon do ano passado, e até o do começo desse ano, é muito difícil julgar, porque a gente tem como função fazer isso, mas é difícil julgar atuações individualmente de jogadores do Corinthians nesse período. Sim. Porque você está julgando individualmente jogadores que estão dentro de um contexto coletivo nulo. Claro. O Corinthians era um time coletivamente mal trabalhado, que não sabia aproveitar a potencialidade dos seus jogadores, e você vê que o Antônio Oliveira aqui ainda o Corinthians não virou um time espetacular, tem um monte de problemas ainda, mas ajeitou algumas coisas, você começa a ver, o jogador começa a reaparecer bem. Você começa a ver o Maicon começa a aparecer, o Yuri Alberto. Acho o Maicon, ele está se beneficiando muito da presença do Ranieri ao lado dele, também é um jogador que chegou muito bem. Então, o Maicon fica com um pouquinho mais de liberdade para sair e chegar na frente. Ele tem uma boa chegada na frente. Sempre teve, né? É um jogador que tem tranquilidade, né, nesse momento para chegar a dar um passe, até para concluir uma jogada ou outra, como inclusive no jogo contra o Santo André. Então é um jogador que tem esse potencial e está começando a crescer de novo. Por quê? Porque o time está começando a ficar arrumado. Ainda está longe de ser um time perfeito, mas é um time mais arrumado e a gente começa a ver isso. E talvez outros jogadores do Corinthians... O Yuri Alberto também já ressurgiu, né? De repente a gente começa a ver outros jogadores do Corinthians ressurgindo. Não é mágica, né? É que o time passa a jogar coletivamente
coletivamente, então o time está mais organizado. O número de duelos do Maicon cai, a gente, claro, tem que analisar com mais profundidade os números, ver quais eram as circunstâncias, mas eu até fico com uma impressão, e eu fico até com vontade de fuçar mais esse número, se de repente o número de duelos dele não caiu, porque também ele ficou menos exposto. Agora um time que trabalha melhor, uma marcação, o ataque também está mais bem posicionado para marcar a saída, tudo não fica estourando no volante. Sim. Quando tudo estoura no volante, o volante está toda hora tendo que duelar pela bola. Ô André Kfouri, e aí pensando já na possibilidade de ele sair do Corinthians, para essa janela que fecha nessa quinta-feira, é algo muito difícil que aconteça. Primeiro que o Shakhtar deveria receber, e aí pensando já na possibilidade de ele sair do Corinthians, para essa janela que fecha nessa quinta-feira, é algo muito difícil que aconteça. Primeiro que o Shakhtar deveria receber essa notificação do Flamengo com o valor, e aí o Corinthians teria 48 horas depois de receber este comunicado do Shakhtar para dizer que sim ou que não. Ou seja, se recebeu hoje e agora a gente acabou de ter informação do presidente Augusto Melo que não teve nenhuma notificação chegada do Augusto Melo, já não daria tempo. Porque o Corinthians faria, calma, 48 horas para eu pensar aqui como é que eu posso cobrir essa proposta. Então, para quinta-feira já ficaria impossível do Flamengo levar o jogador e a gente imagina que o Flamengo gostaria de levá-lo para começar a jogar agora. Porém, além do alívio de agora, já é uma preocupação para a próxima janela de julho? Aparentemente sim, né? Porque é preciso resolver a situação com o time que tem os direitos do Maicon. O Corinthians precisa demais desse jogador. Então não importa se é o Flamengo ou algum outro time interessado, seria um baque tremendo para a formação da equipe que o Antônio Oliveira está tentando fazer. E agora ele vai... Agora, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense. O Flamengo terminou em primeiro lugar, o Fluminense terminou em quarto, o Flamengo só levou um gol, e mesmo assim era a equipe alternativa, dirigida pelo Mário Jorge. O time do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Aí vão falar, os especialistas no desmerecimento. Cada vez mais essa classe está aumentando, desmerecer os outros e tal. Campeonato Carioca é fraco e tal. Beleza, mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos. Hein? Qual campeonato estadual tem 3 clássicos no Brasil? O Paulista e o Carioca. O Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil num todo. Pegando todas as equipes, o Campeonato Paulista é o mais forte, indiscutivelmente. Mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos, 4 grandes e 3 clássicos para um time, né? Porque, na verdade, tem mais clássicos aí. E tem um time que hoje está fazendo bonito aí no cenário do futebol brasileiro, que é o Nova Iguaçu, tanto é que ficou em segundo lugar na classificação geral e jogará com vantagem contra o Vasco. Então, cara, eu acho que o Flamengo fez até aqui realmente algo extraordinário no campeonato. O Fluminense decepcionou, esperava mais do Fluminense, mesmo ele tendo se apresentado depois, por causa do Mundial de Clubes. Acho que o Fluminense tem elenco e tem time para estar numa posição melhor, tanto é que eu não esperava que fosse dar Fla-Flu numa semifinal. Sinceramente, para mim, Fla-Flu seria uma final do Campeonato Carioca de novo. Acho que Flamengo e Fluminense farão uma final antecipada nesta semifinal do Campeonato Carioca. Quem sair desse jogo tem uma chance muito boa de ser o campeão carioca de 2024. Mas tudo isso que eu falei, que o Flamengo está no momento melhor que o Fluminense, embora o Fluminense tenha conquistado a Recopa Sul-Americana, né? Mas o Flamengo hoje parece que é um time que está mais arrumado do que o Fluminense do Diniz. Não vale nada isso, porque é clássico, são 2 jogos, decisão, e aí tudo fica equilibrado. Eu acho o time do Flamengo melhor que o time do Fluminense, acho que o Flamengo tem um grande elenco e o Fluminense melhorou muito o seu elenco também, hein? O Fluminense hoje tem condição de montar aí 2 equipes competitivas. E isso é raro no futebol brasileiro, não são todos que conseguem. Acho que Flamengo e Fluminense têm essa característica. Embora a média de idade do Fluminense seja elevada, mas é um elenco com várias opções. Então, eu acredito que teremos mais uma vez duelos sensacionais entre Flamengo e Fluminense. E voltando ao que eu estava falando anteriormente, no jogo São Paulo e Palmeiras, e já antecipando, eu espero, sinceramente, que as 2 partes se preocupem em jogar futebol. Que as 2 torcidas se preocupem em torcer.
que seja um clima de competição, mas um clima leve no Maracanã e que desvie o foco. Se Flamengo e Fluminense se preocuparem em jogar futebol, os dois podem fazer um espetacular encontro em 2 partidas no Maracanã. E vou falar, hein? Flamengo e Fluminense muito fortes na temporada de novo. Eles são candidatos, sim, a disputar os principais títulos. Você, quando pensa em Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, a dupla Fla-Flu está na relação daqueles que vão brigar por esses títulos. E repito, para mim, eles fariam a final do Carioca. Se encontraram antes e farão uma final antecipada. Quem passar aí desse jogo tem grande chance para ser o campeão carioca de 2024. Ranqueamento, eu acho que tem alguns que subiram de patamar. E outros que a gente imaginava no patamar mais alto, já perderam um pouquinho essa condição. O Fluminense subiu. O Fluminense subiu, o Internacional com as contratações aparece também. Para mim, o Flamengo e o Palmeiras são aqueles que estão na prateleira diferente. Né? Não entra mais ninguém nessa prateleira? A primeira prateleira está pela ordem, hein, senhores? Pela ordem. Flamengo, pela ordem. Flamengo, Palmeiras. São os dois da primeira prateleira. Mesmo Palmeiras sendo campeão brasileiro? Eu vou repetir. Pela ordem, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Osvaldo. Não é para repetir, é para explicar. Eu já estou explicando. Então, Ele gosta de botar a pressão no Flamengo, você já percebeu, né? Gente, se o Flamengo com esse time, com esse elenco que tem, com essas contratações com o Léo Ortiz chegando, com mais jogadores que podem chegar para o Flamengo, Jesus, se eu não colocar o Flamengo como primeiro dessa lista, eu seria um insano. Pode me levar amarrado no Juqueri e os caras vão me devolver porque eu sou louco demais para ficar lá. Entendeu? Então, numa lógica, o Flamengo é o Flamengo, o Palmeiras na primeira prateleira. Deu para entender, não? Deu. Tá? E aí depois... E mais ninguém aí? Na primeira prateleira... Acabou, fechou. Só tem Flamengo... Flamengo... Vamos até sair do vídeo. Flamengo e Palmeiras. Deu para perceber? Tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda muito. Não é porque... Deixa eu entender essa tabela ali. Aqueles percentuais... É de estadual e a gente colocou só a ordem para a gente lembrar da classificação do brasileiro. O estadual do ano passado. Os percentuais... Quer desse ano? Não, o Flamengo... Então, quer os desse ano? A gente tem também. Tem 81, o Internacional, que foi com 62 ano passado, melhorou demais. Aí os desse ano para você, presidente. É isso que você quer, presidente? Exatamente. Saber quem é que foi bem no estadual de agora. No ano passado já era. Aquela tela, só para ilustrar, uma tela legal para a gente avaliar, é o que a gente estava falando do Inter. Não. O estadual, aí depende, né? Que tem time que está se reforçando durante o estadual, outros jogam até com sub-20, né? Aí não dá bola. O próprio Atlético Paranaense cansou de nem colocar o time principal para disputar o campeonato e tal. Flamengo, estão falando do ano passado também, aí tem que olhar quantos jogos que fez com sub isso, sub aquilo, esse ano fez de novo. Agora, esse percentual desse ano, aí é diferente. Claro, são campeonatos diferentes, são uns mais... Os times têm mais rivais do que os outros, né? É muito diferente, mas... Olha lá, o Palmeiras, você vê que a dificuldade... Esse é de agora, né? Sim. Você vê a dificuldade do Campeonato Paulista. Olha lá, o Flamengo, invicto lá e tal, tem 81%. E olha que tem Botafogo para enfrentar, Vasco, Fluminense. O Palmeiras não perde, a gente citou agora esses dias aqui. Há 3 anos que o Palmeiras não perde na fase de grupos. O Palmeiras está invicto. Olha lá, com 72%. Porque empata com o time de interior e tudo. É difícil esse campeonato. Mas você quer que eu diga que em cima desses números, quem é que deverá se dar bem nesse ano? O que isso representa para a temporada? O que esses aproveitamentos altos nada. Nos estaduais representam? É espetacular. Para a temporada. É isso aí, irmão. Espetacular. A gente vai olhar ali, independentemente do Flamengo ganhar ou não, o Carioca, se é aquele percentual, você vai colocar o Flamengo na prateleira de cima, como o Pascoal pôs. O Palmeiras só tem 70%. Tá bom. Mas
mais forte candidato a ficar com o título e que fique com esse percentual quando entrar no Brasileiro, tá lá na prateleira de cima. Porque vai manter os 72 no Brasileiro. Como citou o Zinho, o Cruzeiro pode ser campeão mineiro ali, mas não tá na prateleira de cima pro Campeonato Brasileiro. Então, assim, influência, nada. Eu concordo parcialmente com esse nada, sabe por quê? Porque eu acho que, Aizinho, para te ouvir, porque eu acho que para baixo influencia. Sim, quem já começa mal o estadual já tem que falar, opa! Sim, aí é outra coisa. Aí é a segunda página. Não, então, o que eu ia colocar era isso, vamos dizer. Você acha que o Flamengo não ter conseguido o tetra, né? Seria o tetra do Flamengo? Se ele ganha o Campeonato Carioca o ano passado, e ele perder, já vinha de derrotas, né? Supercopa, o Mundial, a Recopa, e aí ele perde o Carioca para o Fluminense, da rivalidade, do jeito que foi, 4-1, uma virada do Fluminense, porque o Flamengo ganha o primeiro jogo de 2-0, aí ele perde o segundo de 4-1. Eu acho que isso pressiona o time para o restante da temporada. Quem ganha, quem vence, legal, Carioca venceu, tem o melhor time, tem o melhor elenco, dá uma moral, dá aquela confiança a mais, continua num momento bom, mas para quem perde, ainda mais se é o favorito, hoje no Sul, o time do Inter está melhor, tem mais opções, o Cudê, do que o Renato tem de jogadores. Até que chegou agora lá, né? Reforços, Pavon chegou lá, o Diego Costa chegou, tem jogadores chegando, mas o time arrumado é o Inter. Se der a Grenal na final e o Grêmio vencer, tira um pouco essa motivação toda que tá com a chegada de tantos jogadores. Dá uma pressionada. Léo Ortiz chegou ao Rio de Janeiro e não foi junto com o Bragantino, que também vai enfrentar o Botafogo, o jogo que você acompanha amanhã, 9h30, aqui na ESPN. Foi sozinho para fechar com o Flamengo. E será que vai dar tempo de jogar a semifinal do Campeonato Carioca? A gente está vendo aí a recepção, né? O Nelson, assessor, o Marcos Braz ali do outro lado, a Flá TV já entregando camisa para o Léo Ortiz, que era um pedido do Tite. O Braz entende que dessa maneira ele fecha a lista de pedidos do treinador do Flamengo, com Vinha, Dela Cruz e Léo Ortiz, que assina contrato e tem necessidade de correr para inscrever na semifinal. Depende do Fabrício lá, vai recuperar. Fratura no nariz, dúvida. Pois precisa ver se ele vai recuperar, né? Mas se não tiver o Léo Ortiz, se não tiver o Fabrício Bruno, é o Léo Ortiz que é titular? Não, mas põe ele no banco, né? Porque aí vai faltar um cara no banco, né? Mesmo que você jogue com o David, ou não. O Davi Luiz, tem Léo Pereira, tem Fabrício Bruno. Não, o Fabrício Bruno não sabe se... se tiver com a fratura, pode ser que tenha que puxar alguém da base. Né? Quem seria os reservas? Ele a ficaria ali de reserva, nariz, né? Acho que para entrar no time, vai esperar um pouquinho. Quer dizer, vai esperar. Depende do Fabrício aí, quanto tempo vai... Se ele der mole depois que o Léo entrar, aí acabou. Porque aí eu acho que o Tite quer ele com outro. Agora, para entrar, aí vem aquele esquema, vocês falam, meritocracia, não sei o quê, não vai chegar e pôr no time. Mas hoje em dia também, eu vou te contar, hein, não tem muito tempo a perder, não. Começa aí Libertadores, Brasileirão. Tem muito jogo. Já ele tá no time. Já ele vai jogar, né? Uma Copa do Brasil, eu acho que vai começar assim. Põe lá no jogo de Copa do Brasil, ou desse, ou tal. E aí depois... O Tite tem muito isso. Não insistiram tanto para ele ser um reserva de luxo lá, não. Eu acho que ele será titular. O Tite tem aquele sistema dele, né? De colocar o primeiro quem já é, o tal de quem já está há mais tempo, né? Então, se for dessa forma, o Davi Luiz ganha esse espaço. Se o Fabrício Bruno não jogar. Eu não sei se... Agora o pessoal bota uma máscara, né, de fibra de carbono. Eu não sei se isso atrapalha. O Zinho pode dizer... Isso atrapalha muito o cara, Zinho, porque botar aquela máscara para jogar, eu acho que atrapalha. Principalmente para zagueiro, porque ele tem que subir toda hora de cabeça, para a bola aérea, tem dividida toda hora, tem muita
tem muito movimento, porque os centroavante adversário. Eu acho que jogar com máscara atrapalha. Eu não sei se o Fabrício Bruno vai estar confortável para jogar com esse tipo de equipamento. Ele tem uma fratura no nariz. Pascoal, como é que fica? Bom, o Maicon não é o Maicon que o Tite revelou. O Maicon que o Tite revelou, ele foi pro Shakhtar e não voltou, né? Porque o Maicon, ele continua sendo um jogador que tem qualidade, a gente reconhece, mas ele no Corinthians, desde que ele voltou, ele nunca foi o Maicon que saiu. Nunca foi aquele segundo volante dinâmico, de chegada ofensiva, de ter aquela canhotinha potente para até ajudar na armação o time do Corinthians, de correr muito para o Renato Augusto, para fazer o Renato Augusto funcionar. Então, esse Maicon, ele não foi visto ainda. Acho que a torcida do Corinthians, em alguns momentos, pega no pé do Maicon, e acho que é desnecessário, porque ele está fazendo o que lhe cabe. Às vezes ele precisa de companhia melhor. Tem o Garra agora, de repente tem a possibilidade de ter mais gente na frente para dar um apoio para ele, não só ele se transformar. Porque o Maicon no Corinthians é aquele negócio de jogador feito em casa. Sabe como é que funciona no Corinthians? O cara que é da base, ele tem que marcar, correr, desarmar, armar o time e ainda fazer gol. Ele tem que ser múltiplo dentro de campo. Se ele não fizer pelo menos essas 5 coisas, a torcida do Corinthians não vai jogar, porque ele é feito no terrão. Entendeu? Sim. Alguns outros jogadores podem até jogar um pouquinho menos, que os caras não vão reclamar. Mas pro Maicon, que é da casa, aí eles vão cobrar essa intensidade, essa qualidade, o poder de definição e chegar na área para fazer o gol. Sim. Eu não acho que o Maicon esteja passando por um momento tão brilhante assim. É a minha opinião a respeito do Maicon. Respeito o Maicon como jogador, ele é bom jogador, mas ele não está passando por um momento brilhante. Como é início de temporada, na temporada passada ele também não foi esse jogador brilhante que o Corinthians esperava. O Paulinho está se recuperando, não sei como é que vai ser a situação do Paulinho, porque o Paulinho já está na fase final de preparação, vai ter que sentar com o Corinthians para renovar o contrato, renova ou não renova, porque no período de lesão o jogador não pode ser dispensado, nem pode ter o contrato encerrado, só depois de recuperado. Se o Corinthians quer ou não continuar com ele, o Paulinho é da função dele, o Maicon substituiu o Paulinho, então é muita coisa para a gente observar. Mas nesse instante, não acho que o Maicon seja esse jogador insubstituível no time do Corinthians. E o Flamengo está... Nação flamenguista, acabou de sair informações aí, né? O clube da Ucrânia, Schalke, aceitou a proposta do Mengão, né? Cerca de 6 bilhões de euros, né? E mais um reforço pintando no Flamengo, né? Notícia essa vindo lá do GE, né? Dos setoristas que acompanham o Flamengo. Vamos esperar aí para se concretizar as informações, né? Ver se realmente procede, né? Mas, pessoal, assim, é um reforço que eu acho que Maicon chega para aquele setor ali de Thiago Maia, né? Que o Flamengo está tentando negociar o jogador com o Internacional. Aí se arrastando uma novela também, né? E eu acho que o Flamengo pode sim negociar Thiago Maia a qualquer momento, né? E já projetando isso, tentando uma contratação de Maicon, né? Até porque Jetson fez cirurgia, vai passar parece que o prazo é 60 dias, né? Afastado. Então o Flamengo vai precisar, né, de volantes. Tem alguns garotos da base, né? Como o Igor Jesus. E Maicon é um jogador indicado de Tite, né? Tite trabalhou com o Maicon no Corinthians, né? Naquela passagem dele vitoriosa pelo Clube de São Paulo. E é um jogador que chega para disputar a posição, eu acho que titular não, mas é um reserva de luxo, né, pessoal? É um reserva de luxo, né? Inclusive a mídia, né? Fala que o Flamengo fez isso de propósito, né? Tirar Maicon do Corinthians. Por quê? Não sei se vocês acompanharam, né, nos últimos dias. Alguns clubes foram na CBF para tentar, né, parar o campeonato na data FIFA, né, Copa América. E um dos únicos clubes que assinou contra essa parada foi o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians não vai ter nenhum jogador na seleção, né? E nenhuma seleção. Então foi o único, né? Palmeiras, Vasco, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Internacional, todos assinaram, foram a favor. Mas o Corinthians foi lá e foi contra, né? A mídia, né, tá falando que o Flamengo fez isso de propósito, só para cutucar o Corinthians, porque ele fez isso aí, né?
tirando o seu melhor jogador da atualidade, né? Que foi Maicon, né? Se recuperou, vinha sofrendo algumas críticas, né? A torcida vinha pegando no pé, mas com a chegada lá do novo treinador lá no clube deles, né? Se recuperou, vem jogando bem e chamou a atenção do Flamengo, né? Ótima opção de mercado e vamos esperar que ele venha e faça grandes partidas aí no Mengão, né? Vamos lá, pessoal. Até que fim, né, pessoal? Até que fim, Léo Ortiz chegou, né? Desembarcou no Rio de Janeiro, revestiu a camisa do Mengão e o Flamengo corre contra o tempo, né, para inscrever ele no Campeonato Carioca, né? Até porque o Mengão, Fabrício Bruno, sofreu uma contusão, né? Fraturou o nariz. Não sabe se vai ter condição de jogo, né? Do Fla-Flu. Então, o Flamengo corre contra o tempo, né? Para aqueles que achavam que o Flamengo não ia fechar essa negociação. A todo momento, eu sempre imaginei que o Flamengo ia fazer desse jeitinho que está acontecendo. Levar até o último minuto, né? Matando o Bragantino no sufoco, né? Como se diz, né? Abafando, né? O Bragantino com medo do Flamengo não negociar e o Flamengo até o último minuto segurando. Até os 45 do segundo tempo o Flamengo vai lá e finaliza. É um jogador nível seleção, né? Jogador de seleção brasileira. Inclusive foi Tite que levou Léo Ortiz, né? Para a seleção brasileira. É um jogador, pessoal, que demonstrou interesse de vestir a camisa do Flamengo. Desde que chegou no Flamengo, ele disse que queria... Desde que chegou no Flamengo, não. Desde que chegou a proposta do Flamengo lá em São Paulo, ele estava de férias, veio para conversar com seu staff, com a diretoria do Bragantino. Pediu para o Bragantino não tentar dificultar, né? Mas parece que o Bragantino fez de propósito, dificultou até onde pôde. E o jogador, pessoal, tem a vontade de jogar num grande clube, né? De ser referência, né? De vestir uma camisa da seleção brasileira. E nada mais justo do que vestir uma camisa de um grande clube para ser reconhecido, né? Não sei se ele vai ser titular de imediato, eu creio que não, né? Porque a dupla de zaga do Flamengo tá jogando super bem, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Melhor zaga do futebol brasileiro. Com a contusão de Fabrício Bruno, talvez ele possa sim vestir a camisa do Flamengo de titular. Não sei, mas talvez Davi Luiz entre, ele fique no banco como opção. Mas até que fim chegou e pode jogar, né? Vai para o jogo, né, pessoal? Pois sobre o Fla-Flu, né? Mais um clássico Fla-Flu, né? Muitos esperavam esse clássico na final do Campeonato Carioca. Aí devido a alguns tropeços, né, do Fluminense. O Fluminense ficou em quarto, o Flamengo ficou em primeiro, pegou o Flamengo na semifinal. O Flamengo joga pelo empate, né? Vale destacar que são 2 jogos no Maracanã. Acho que tem tudo para ser 2 jogos, né? Tem tudo para o Flamengo se afirmar, né, nessa temporada, mostrar para que veio, mostrar o seu potencial, porque a mídia, né, diz que o Flamengo não pegou um adversário à sua altura ainda, né? Por isso que o Flamengo não levou gol. Mas eu acho que não, pessoal. O Flamengo pegou alguns jogos aí que podia ser complicado, né? Pegou o Vasco, pegou o Botafogo, pegou o próprio Fluminense, né? E a mídia vê por outro lado, né? O Flamengo não pegou o adversário, né? Vamos ver agora, depois desses 2 jogos, né? A gente espera que o Flamengo faça 2 grandes jogos, que passe, né? Que faça gols e que sua zaga se mantenha intacta, não sofra gol, né? Se a zaga do Flamengo fizer o que já vem fazendo, o Flamengo tá na final do Carioca. Não sofre gol, né? Não precisa nem um ataque fazer gol. Dificilmente o ataque do Flamengo passa em branco, né? Vale destacar aqui que o Flamengo ainda está atrás de Maicon, né, pessoal? Surgiu a informação, Maicon aceitou, né? O clube lá da Ucrânia aceitou a proposta. Eu acho que ele não joga, né? Não tem como se apresentar e jogar esse jogo. Não sei, a final do Carioca, talvez, né? Dependendo da negociação, como seja. Mas é isso aí, né? Léo Ortiz, Maicon, a mídia elogiando o Mengão, né? E esse grande clássico aí, né? Fla-Flu. Tem tudo para o Maracanã, mais uma vez, receber um grande público, né? Flamengo que no último jogo dele pelo Campeonato Carioca quebrou todos os recordes, né? De público no Brasil esse ano, né? E com isso,
a mídia exalta a torcida do Flamengo, né? Vale destacar aqui que num comparativo ali que a mídia está fazendo sobre quais são as expectativas de clube, né? Eles estão dando o Flamengo lá em cima, né? Palmeiras um pouquinho abaixo, Internacional, né? Eu acho que o Flamengo esse ano, as expectativas são as melhores possíveis. Se vai ganhar, é outra coisa, né, pessoal? Mas as expectativas são grandes para o Flamengo conquistar grandes coisas, como Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca. Eu não coloco, pessoal. Não coloco, né? Então é isso, né, pessoal? Vamos esperar, ver se realmente Michael chega. Quero aqui pedir para vocês se inscreverem no canal Fla News, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.